No último vídeo, a gente viu que as emoções desempenham um papel importante na tomada de decisão e na nossa comunicação. E que a gente percebe também que a reciprocidade vai ser um comportamento fundamental para a gente ter percepção de justiça e comportamentos pró-sociais favoráveis ao grupo. Quando a gente fala de reciprocidade, a gente entende que há um esforço conjunto de diferentes pessoas de um grupo em prol de um objetivo. E é claro que a gente entende que ao longo do tempo, tem uma hora que um contribui um pouco mais e o outro um pouco menos, mas ao longo do tempo, a gente espera que haja um equilíbrio nessa contribuição. Então, se no momento eu fiz um pouco mais para te ajudar, a expectativa com a reciprocidade como base de comportamento social dos humanos é que em outro momento você possa retribuir se dedicando um pouco mais no momento que eu precise de mais apoio. É essa flexibilidade que a gente vai entender como conceito para olhar para a reciprocidade como uma base desse comportamento moral que vai levar à percepção de justiça. O que acontece, então, quando não há reciprocidade, ou quando a gente tem a sensação de que foi injustiçado? Nessas situações, quem assume é o sistema motivacional defensivo. E muitas vezes, essa resposta que a gente vai interpretar como uma emoção negativa, de raiva, de frustração, pode levar a gente a agir por impulso, agir sem pensar e adotar comportamentos que não são adequados, principalmente ao ambiente organizacional. A gente, quando fala dessa resposta emocional negativa intensa, vai reconhecer isso como sequestro emocional ou sequestro da amígdala, que é quando você é tomado por uma emoção que é muito forte e que faz você agir por impulso. Ainda que no curto prazo, na hora, você faça o que você quer, então, por exemplo, você se sente injustiçado e decide que vai gritar com essa pessoa como forma de colocar limite. Resolveu a curto prazo o que você sentia, né, o que você precisava. Por outro lado, gritar com essa pessoa pode gerar uma série de consequências. Então, quando a gente vive essa resposta, o nosso cérebro perde a capacidade de ver a médio e longo prazo qual o impacto disso, o que significa para a vida de outra pessoa, qual o desdobramento dessa ação. Essa miopia que a gente vive em termos de visão de longo prazo vai afetar o nosso julgamento e vai fazer com que a gente tenha, muitas vezes, que lidar com situações depois difíceis para serem resolvidas. Essa resposta acontece quando a gente tem uma hiperativação de uma região do cérebro chamada amígdala, que é responsável pelas respostas defensivas, e uma diminuição da atividade do córtex pré-frontal. Diferentes situações do nosso cotidiano podem levar a uma sobrecarga desse córtex pré-frontal e fazer com que a gente tenha cada vez mais dificuldade de manter o autocontrole. É disso que a gente está falando aqui. Então, por exemplo, ruídos de comunicação constantes nesse ambiente, a percepção de sobrecarga, a dificuldade de comunicação, são variáveis que são comuns na relação com o trabalho e que podem, pouco a pouco, ir gerando um estresse que vai fazer com que você vá ficando cada vez mais ativado emocionalmente, pensando na ativação do sistema defensivo, e que vá também minando a própria relação com as outras pessoas. Nesse cenário, pode ser cada vez mais fácil que você, em determinada situação, reaja de forma impulsiva, movido por essa resposta defensiva, mas sem conseguir perceber qual o impacto disso para a sua relação profissional, para a organização. E nesses cenários, a gente até tem o risco de assumir uma situação ou ter uma atitude que seria considerada pouco ética. Nessas rotinas, onde a gente percebe silos, ruídos de comunicação, muito estresse, vai ficando cada vez mais difícil a gente adotar comportamentos que foquem nessa reciprocidade, comportamentos colaborativos. E nesse contexto, fica cada vez mais fácil que a gente se pegue julgando ou interpretando as situações que a gente vive a partir somente da nossa perspectiva. Eu não sei o que passa na cabeça da outra pessoa. E eu também não me sinto à vontade para conversar sobre isso. Então, um ponto importante que a gente vai trabalhar é como que a gente pode, nesses cenários, evitar ter o pré-julgamento a respeito do que as outras pessoas pensam, fazem ou falam, para que a gente não tenha reações tão impulsivas. Para evitar, então, que a gente acabe adotando comportamentos cada vez mais individualistas e pouco colaborativos, que é o oposto do que a gente busca, a gente vai trabalhar, então, a habilidade de comunicação e a empatia, que é a estratégia que a gente vai usar
para voltar a ter comportamentos pró-sociais. É sobre isso que a gente vai falar no próximo vídeo.